Olá, bem-vindo ao Tudo sobre Bitcoins. Eu estou aqui a fazer o terceiro vídeo no mesmo dia. Isto vai ser aqui uma corridinha, tenho pouco tempo, tem que ser vídeos feitos rápidos e curtos. Hoje para falar de partido versus inteiro, ou partidos, mas eu quis fazer o partido e o inteiro. Esquerda versus direita. Até pensei não pôr a minha imagem, porque depois vocês vão dizer mas ele está ali à direita, no cantinho da imagem. Na verdade eu até estou à esquerda, porque isto está invertido. No lado direito é este aqui, mas não interessa. Esta é a minha mão direita, ok? Seja como for, vou explicar então um bocadinho, porque eu fiz um vídeo, uma análise a um debate que houve na RTP3 sobre as autárquicas deste ano, na cidade de Setúbal. Foi um vídeo que já ficou com meia hora e qualquer coisa. Se eu falasse um pouco mais sobre isto, sobre este tema que vos trago aqui, o vídeo ficaria quase com uma hora e, portanto, optei por fazer mais tarde, explicar um bocadinho melhor. E já agora dizer que aquele vídeo que eu fiz, publiquei no YouTube, mas não publiquei nos grupos de Setúbal. Estou em alguns grupos de Setúbal no Facebook e apenas irei publicar lá a partir de 1 de outubro, depois das eleições, para não ser acusado de estar a tentar influenciar resultados e tudo mais. Portanto, os vídeos são apenas a minha opinião e não quero que venham lá criticar, tu estás a tentar manipular as pessoas e não sei o quê. Portanto, isso tudo, para que isso não aconteça e possa manter a minha independência e a minha integridade sem qualquer dúvida, eu só partilharei publicamente nesses grupos, e, portanto, o canal é pequenino e há pouca gente de Setúbal a subscrever-me, portanto, isso é pouco importante. Mas se fosse para um grupo com, sei lá, 3 ou 4 mil pessoas em Setúbal, naturalmente que o impacto seria maior do vídeo, mas farei-o depois em princípio de outubro, após as eleições. Hoje, falar aqui de partido versus inteiro, o que é isso? Bem, falei dessa frase, portanto, eu considero que as pessoas devem estar inteiras, a consciência das pessoas, a intelectualidade das pessoas devem estar inteiras e não partidas. E, portanto, esquerda versus direita, eu, lá está, não queria pôr aqui à direita, nem à esquerda, nem ao centro, que isso para mim não faz qualquer sentido, é um disparate. São técnicas de manipulação das massas, ok? Portanto, enquanto as pessoas estiverem distraídas, quando eu me identifico com o centro de esquerda, por exemplo, quando vem alguém que se identifica como direita, eu vejo automaticamente como inimigo. E em vez de colaborar com ele à procura de soluções, eu vou estar sempre ali no meu subconsciente, mais não seja no subconsciente, à procura de o atacar. Mas tu és assim, tu és capitalista, tu és aquilo. E é engraçado que tenho muitos amigos comunistas, trabalhei com alguns, e ao falar com eles muitas vezes dizem, mas tu és de direita, tu tens uma empresa, tu és um gajo de direita. E pronto, e depois falo com alguns amigos de direita, ou pessoas que conheço de direita, e dizem, mas tu és comunista, de certeza, tu vives em Setúbal, de certeza que és comunista. Então, há aqui é engraçado, a mim diverte-me um bocado, porque alguns acusam-me de ser de direita, outros de esquerda, enfim. Não me interessa. Eu acho isso ótimo, excelente, porque eu realmente não sou de direita nem sou de esquerda, eu sou pelas boas ideias. E reparem que para cada problema existe uma boa ideia que o resolve, ou até várias, mas há sempre uma um bocadinho melhor que outra. E portanto eu concentro-me na solução dos problemas. Portanto, se o problema é um problema, tem uma solução melhor. E às vezes a solução pode parecer uma solução de direita, a melhor solução para aquele problema, e para outro problema a melhor solução pode ser de esquerda. Se estivermos a falar da área social, por exemplo, naturalmente que as melhores ideias são as que vêm de esquerda, que defendem normalmente mais os interesses das pessoas com poucos recursos económicos, e então serei de esquerda a apoiar ideias como, por exemplo, bem, agora ia falar de uma coisa, mas que é mais abrangente, como o RBI. Há pessoas de direita e de esquerda que gostam e há pessoas de direita e de esquerda que odeiam. Isso é ótimo. É ótimo. Eu gosto imenso do RBI, depois me irei falar só sobre RBI, que é tema que dá pano para mangas. Mas hoje, falando apenas aqui de tanto de esquerda e direita, é a mesma coisa que ser de um clube. Okay? Eu já fui adepto de um clube, era adepto do Sporting, porque o meu avô era do Sporting, o meu pai era do Sporting, toda a gente era do Sporting, e um dia eu questionei porquê é que eu sou do Sporting. Foi para agradar este ou aquele. Então disse, não faz sentido ser do Sporting ou deste ou daquele, porque depois há aquelas conversas entre amigos, é do género, a minha é melhor que a tua, não é? Vocês sabem do que é que eu estou a falar. Entre as mulheres não funciona assim, porque não tem, mas é aquelas conversas de disparate que não levam a lado nenhum, não há argumento nenhum. Se verem as horas que se fala de futebol, em termos de debates nas televisões, são horas perdidas. Quer dizer, se não foi falta, se a bola entrou, se não entrou, por amor de Deus. Enquanto as pessoas estiverem distraídas a pensar nisso e a ver esse tipo de info-entertainment, portanto aquilo é mais entretenimento do que informação, as pessoas não estão a pensar nos verdadeiros problemas do país, das autarquias, tudo mais. Portanto, tudo isso existe. Eu vou-vos dar outros exemplos. Podem concordar comigo ou não. Se calhar vocês são fãs das marchas populares, por exemplo. Eu não sou. Não é uma tradição que me diga nada. E é, mais uma vez, separar as pessoas. Portanto, separar os bairros, uns vão competir contra os outros, ok? Enquanto os bairros estão a competir, normalmente tem por trás uma associação de bairro ou de freguesia, e enquanto estão a competir uns contra os outros, depois até há às vezes rivalidades entre os bairros, porque o meu bairro é melhor que o teu. Portanto, em vez de, por exemplo, imagina isto em Lisboa, para não dar o exemplo de Setúbal outra vez, porque depois então os meus amigos de Setúbal caem-me em cima, e como eu não vivo em Lisboa é mais fácil. Quer dizer, estão ali bairros que depois podiam se dar bem, construir 2 bairros próximos, darem-se bem, construir uma cidade melhor,
pensar em coisas para a cidade, não. Estão a rivalizar ali, passam o ano inteiro a preparar-se para aquela festa, para as marchas populares, ou praticamente, ou pensar nisso e depois uns meses a preparar tudo, os fatos e tudo mais. Mas há uma rivalidade muito grande, enquanto isso estão lá os políticos lá em cima a direm-se, olha, aqueles patetas das ovelhas estão ali a lutar uns contra os outros e a gente estamos aqui em cima a ver qual é que vamos manipular melhor. Inclusive depois mesmo, isso eu sei pela experiência de Setúbal, é que depois a autarquia financia esses eventos, ajuda as associações com algum dinheiro, não é muito, talvez 1000 euros a cada uma ou um pouco mais, mas esse dinheirinho, como entra, faz muita falta na caixa, na tesouraria dessas associações, as associações ficam tão gratas que depois não se sentem confortáveis a questionar, a debater, a ser contra o poder instituído, contra quem está no poder. E porquê? E porquê que isso é uma forma de controle muito importante? É porque normalmente quem está à frente dessas associações de bairros e de freguesia, pronto, de habitantes, não é? Freguesia, associações culturais e tudo mais, recreativas e culturais, assim é que é, estava-me a faltar a expressão. São pessoas já com um certo dinamismo, pensam normalmente pela sua própria cabeça um pouco mais. E, portanto, se essas pessoas não estiverem satisfeitas com o que a autarquia faz, ou porque não lhes pagam, não lhes dão um dinheirinho de vez em quando, uma ajudazinha, essas pessoas vão ser críticas, provavelmente vão se tornar adversários políticos desses candidatos, dos que já estão no poder, seja qual for o partido. E, portanto, a melhor forma de os termos controlados é tê-los entretidos a fazer coisinhas, marchas populares, enfim, clubes de futebol locais uns contra os outros. Portanto, enquanto eles estiverem naquelas rivalidades das coisinhas pequeninas, do pequenino mesmo, falar um bocadinho de brasileiro, de português do Brasil, estão entretidas e depois, enfim, não estão a fazer aquilo que podem fazer para mudar e para ajudar o país e, portanto, a melhorar o país, ou começando pelo poder local, naturalmente. Portanto, isso pode-vos dar mais... Há N exemplos disto, portanto, já dizia Manuel da Guerra, daquele japonês famoso, agora não me recordo o nome, que, portanto, há que dividir para conquistar. Portanto, dividia-se muitas vezes territórios, mesmo na Europa houve imensas guerras, porque havia realmente falsos boatos que circulavam, nomeadamente pela própria Igreja, que colocavam um rei contra outro rei, depois fazia-se uma guerrazinha. Portanto, como que eles estivessem divididos, era fácil depois vir um império maior ou um país maior, conquistava os dois. Porque eles estavam ali a perder tempo, com medo um do outro, guerras psicológicas muitas vezes, e depois vinham, sei lá, a França ou whatever, chegava ali o Bonaparte e invadia ali dois países, porque eles estavam fracos porque andavam lutas desgastantes, muitas vezes lutas psicológicas. Ok. Há mais exemplos disto, eu estou-me a esquecer de um ou outro, de certeza, mas basicamente é dividir. Clubes, partidos, é dividir, ok? Portanto, eu não vou ser nunca de nenhum partido, não quer dizer que não faça política, nós todos fazemos política no nosso dia-a-dia, se levamos o lixo, se reciclamos o lixo ou não, se tratamos bem os animais ou não, enfim, isso já é forma de política. Qualquer coisa que vocês façam, queiram ou não, é política. Pode ser boa ou má, mas é a vossa e há que respeitar, seja ela qual for. Estar nos partidos de forma ativa é pertencer ao sistema dos partidos e isso eu à partida nunca farei. Nunca farei e até estou a considerar deixar de votar precisamente porque sinto que é um conflito aqui dentro da minha cabeça entre estar contra o sistema partidário e depois ir lá votar neles, percebem? E, portanto, talvez o faça, vou continuar a pensar nisso, não tenho tido muito tempo para refletir muito sobre isso, mas a longo prazo irei decidir se continuarei a votar ou não. Creio que o blockchain vai trazer tecnologia que vai permitir descentralizar o poder de uma forma maior e sem a necessidade de haver partidos sequer, e por isso os partidos vão resistir a essa mudança, mas vai acontecer noutros países primeiro, depois vão ser modelos de exemplo a seguir e nós iremos, com certeza, enquanto cidadãos, exigir que em Portugal se faça a mesma coisa. Ok? Depois um dia falarei um vídeo só sobre os conselhos de 12, é um conceito interessante que tenho andado a estudar já há algum tempo, mas leva algum tempo a explicar como é que funciona, portanto farei um vídeo só sobre isso. Este vídeo foi para explicar, para complementar o anterior sobre as autárquicas, porque algumas pessoas vão, quando virem aquilo, vão dizer mas este gajo deve ser porque eu depois acabei por identificar o meu sentido de voto, irei votar nas autárquicas no candidato do PAN, porque realmente fala em moedas locais e, portanto, foi o único que disse alguma coisa que para mim faz sentido. Ok, os outros andaram ali a enrolar com o IMIS e tudo mais. Bem, não me vou repetir, vejam esse vídeo se tiverem interesse, principalmente se forem de Setúbal, vai-vos interessar com certeza. Mas o que é certo é que eu quero explicar melhor esta divisão entre esquerda e direita, porque é que funciona, porque é que as pessoas estiverem divididas. Quando vem alguém que é do outro lado, sentem-no logo como inimigo e no seu subconsciente já nem sequer estão a ouvir o que ele está a dizer. Estão logo a pensar, ok, ele vai dizer alguma coisa e eu ataco logo, né? Portanto, faço ali, elijo uma coisa e eu vou com uma farpada por cima e, portanto, as pessoas não estão a colaborar. Isso acontece no Parlamento, acontece nas Assembleias Municipais, portanto, as pessoas não estão com uma atitude colaborante. E era isso que fazia falta para que as autarquias, as freguesias, o país melhor. É que se todos se juntem,
construtivamente a pensar no melhor do país e não apenas a pensar, tenho que defender as bases do meu partido, as ideias base, portanto, as dogmas do partido, e esses dogmas, tanto sejam na religião é outro exemplo de partir as pessoas, dividir as pessoas entre cristãos e não cristãos, entre muçulmanos, portanto, isso é também criar guerras muitas guerras houve à custa da religião. Isso também é outro grande disparate, e eu acredito em Deus, não acredito nas religiões, as religiões foi o homem que as criou, não foi Deus, nem foi Jesus Cristo que criou alguma religião, foram os homens que as fizeram. Portanto, aquilo que Deus faz até pode ser perfeito, ou não, mas admito que seja perfeito. O que os homens fizerem será certamente imperfeito. O próprio meu discurso hoje aqui é certamente imperfeito, à luz de, comparando com a perfeição de alguém que criou o universo, e o universo funciona tão bem, de forma tão perfeita, para mim, pelo menos foi aquilo que eu consigo observar daqui. E, portanto, tudo aquilo que for vocês perceberem que vos divide, seja um clube de futebol, experimentem ignorar isso, ok? E depois a questão do medo, também falar no último vídeo que fiz sobre a queda dos mercados, falei um bocadinho disso, que é, manipula-se muito com o medo. As pessoas, quando estão com medo, fazem facilmente aquilo que vos disserem. Portanto, são como as ovelhas, quando estiverem a correr com medo, vão correr e os pastores conduzem-nas facilmente para a esquerda, para a direita. Agora, se estiverem tranquilas, calmas, os pastores têm mais dificuldade em colocá-las em movimento. Então põem os cães a ladrar e as ovelhas assustam-se e fogem e depois são facilmente manipuláveis. A mesma coisa acontece. Reparem que há eleições agora na Alemanha, Merkel quer voltar a ganhar as eleições, e o que é que aconteceu em Londres? Um atentado. Okay? Para quê? Para depois ter notícia na Alemanha, vejam o que está a acontecer em Londres, eles têm estas políticas assim assado, têm lá muitos imigrantes assim assado, e portanto aquilo é tudo formas de... Eu tenho dúvidas que o atentado tenha sido real. Parece que a única testemunha é uma senhora toda muito bonita, muito maquilhada, com um lenço na cabeça. Havia essa notícia para rir, quer dizer, a senhora sai do metro depois do atentado, parece que saiu do cabeleireiro. E muito bem, portanto, não sei se será uma verdadeira testemunha, será alguém só para fingir que realmente... Ou seja, eu gostava de ver relatos das famílias das vítimas, e isso não vejo, portanto, eu até custa-me acreditar que até tenha realmente morrido alguém. Aquilo se calhar foi só uma bombazinha, uma notícia, fumos e tal, bombeiros fazem uma notícia falsa, não me admira que seja assim, ok? Pode ter acontecido, para mim, como não estava lá, eu vou deixar que um dia a história esclareça. Daqui a 10 anos, se calhar, vamos saber a verdade sobre alguns atentados que têm acontecido na Europa e mesmo nos Estados Unidos, mas até lá eu duvido tudo o que passa nos mídias, porque eu sei o que está por trás. Normalmente, por trás de uma notícia, há sempre algum interesse em influenciar para aqui ou para ali. Não será em todas, naturalmente, mas em muitas dessas notícias acontece isso, existe algum interesse. Quando alguém diz alguma coisa, tem um interesse qualquer por trás. Mesmo eu, portanto, duvidem também do que eu vos estou a dizer. Esse é o exercício que vocês devem fazer, duvidar de tudo e de todos, até de vossos poderes próprios. E, portanto, duvidem também de mim. Não acreditem que eu vos estou... Podem acreditar que eu vos estou a manipular. Sim, eu estou-vos a manipular. Agora, a minha intenção é que vos manipular no bom sentido, no sentido de vocês encontrarem a verdade dentro de vocês próprios. Mas, enfim, fica ao critério de cada um. Obrigado por terem visto este vídeo. Queria só apenas esclarecer isto. Acho que está feito. Não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado. Continuação do resto. Bom dia. Até um próximo vídeo.